Então, os campos aparecem como elementos das representações irredutíveis, né, dos grupos de isometria. Então, eu faço uma transformação do espaço, meu campo apresenta uma transformação correspondente àquilo que eu fiz no espaço. Ele reage. E isso aí é o que vai caracterizar a representação do campo, e depois, mais à frente, um pouquinho, vamos entender isso como o spin associado ao campo. Spin meio, spin 0, spin 1, spin 3 meios, spin 2 e assim vai. Bom, e aí, é claro, dentro de uma perspectiva algébrica, o campo é uma representação do grupo. Agora, dentro de uma perspectiva mais analítica, o campo é uma representação do grupo, continua sendo, mas que satisfaz a equação de movimento. Tem que ter uma equação dinâmica para ele, que vai explicar, que vai escrever como ele varia no tempo e no espaço. Então, dentro de uma perspectiva, né? Vamos colocar nem analítica, dentro de uma perspectiva dinâmica, então, vamos dizer, os campos, né? São sempre, então, vou colocar aqui, são representações irredutíveis, né, nas isometrias. Então, os campos, né, são campos que satisfazem equações. Vou colocar assim, equações diferenciais, parciais. Conjunção. Então, os campos satisfazem as equações diferenciais parciais, com conjunção de condições de contorno adequadas, descreve a evolução temporal e a dependência espacial. Essas equações diferenciais parciais, elas fazem com que a gente tenha a descrição da evolução temporal e da variação espacial. Então, o campo é isso. Em palavras assim, bem gerais, né, é uma função clássica. Depende da expansão. Eu estou só trazendo essa discussão do grupo de isometria, das representações, porque essa é a maneira, todo mundo aqui já é grande o suficiente para a gente poder formalizar um pouquinho mais a linguagem, né? Então, a gente fala de grupo de isometria, de representações irredutíveis para dar o caráter tensorial do campo, né? Claro que lá na física 3, para a gente, campo é uma vetorial, uma flecha, botou uma flecha em cima, para você é um vetor, né? Então, você não está sabendo qual é a transformação direito. Bota lá uma flecha. O que é um espinor? Infelizmente, na graduação, a gente não tem o contato com os espinores, né? Na física, claro, a gente espera para ver espinor lá em cima, quando a gente está fazendo a descrição do spin na mecânica quântica. Mas o campo espinorial é um campo que a gente vai aparecer imediatamente, já, em função de conexão do campo vetorial. Então, vou fazer o seguinte, tem material bastante sobre isso em cursos do professor Global. Eu não vou ficar assim, dando detalhes, eu vou mostrar o caminho e quem quiser apurar detalhe, negócio de matriz, a matriz é essa ou aquela, isso é um detalhe que eu acho que a gente pode saltar aqui porque está no Professor Global. Lá no Professor Global tem um grupo, tem um curso de teoria, é um curso que foi dele até para a graduação aqui no CBPF, o pessoal da iniciação científica, é um curso de teoria de grupos, uma iniciação à teoria de grupos, né, que eu acho que foi em 2012, 2013. Um curso tem umas 28, acho que a gente gravou 28 aulas desse curso. E depois também, no período de verão de 2015, eu acho, 2015,
desse ano. Período de verão desse ano, eu e o João fizemos um curso sobre SUM, as atividades formativas de verão. A gente fez um curso sobre SUM. Então, quem quiser olhar um pouquinho essa parte, pode ver. Aqui a gente faz bem, descreve bem distribuidores, álgebras de Clifford, essas coisas que são necessárias para descrever. Mas eu vou dar uma passadinha aqui, só para vocês organizarem, saberem aquilo que precisa saber e depois entrar em algum detalhe. Então vamos, só para dar um intervalo agora, próxima continuação, depois do intervalo, vamos começar a trabalhar, só para fixar as ideias, para a gente ter uma coisa mais palpável, vamos trabalhar com os campos clássicos de SO3. Então vamos supor que a gente vai estar fazendo a física mais tradicional possível, todo o espaço euclidiano, tridimensional. Então no R3, né, temos a nossa métrica, que é a identidade, é 1, né? Então estamos nesse espaço aqui, então o nosso grupo de isometria é o grupo SO3. Então o nosso grupo é o grupo SO3 e vamos fixar então as transformações de SO3. E as representações irredutíveis de SO3. E aí vamos falar nos escalares, nos vetores, nos tensores e nos espinões. E aqui a gente vai estar falando da aula de SO3. Vamos dizer, isso não é fundamental. Isso é apenas importante para a gente também não ficar, a gente já está no nível que a gente precisa um pouco apurar mais a nossa noção das coisas. Então a gente precisa saber, por exemplo, às vezes a gente bota um tensor, não sabe manipular, a gente tem que começar a controlar bem o que eu estou descrevendo, porque saber tirar de uma representação dentro da outra, porque muitas vezes, para fazer física, você precisa atribuir, descrever o sistema por meio de campos. Você tem que falar que campos eu vou usar para descrever o meu sistema. Por que Einstein entendeu que o campo gravitacional era um campo simétrico de rank 2, era uma matriz 4x4? Por que ele não tratou o campo gravitacional como uma função escalar? Quando a gente não sabe uma coisa, a gente sempre bota um escalar, né? Na dúvida, o escalar resolve os problemas. Mas o escalar é uma coisa muito grosseira, é uma primeira aproximação. Você vai precisar olhar uma estrutura mais íntima. Então, de repente, aquilo que você pensa macroscopicamente como um escalar, tem uma composição microscópica, que você pode ver ali objetos mais detalhados, tipo espinmeiro, né? Ou então você pode ver uma grandeza escalar, de repente essa grandeza escalar ela é feita de vetores, né? Na verdade, o que está por trás daquele escalar é um produto escalar de vetores. Então, a gente tem que saber tirar de um sistema o tipo de campo que vai descrever. E dado aquele campo, eu tenho que saber dentro daquele campo se eu não estou redundante com representações. Porque muitas vezes a gente chega aqui e fala assim, pega uma matriz simétrica, 3x3. Vamos pegar uma matriz simétrica 3x3, S e J. Então, S e J aí. Uma matriz simétrica 3x3, 3 dimensões, só tem 9 elementos. Então, se ela é simétrica, né, ela vai ter 6 elementos, a diagonal e os 3 elementos de cima. Então, a matriz simétrica 3x3, ela é alfa, beta, gama. Se ela é simétrica, aqui é beta e aqui é gama. Vamos chamar alfa, beta, gama, delta, épsilon. Aqui é épsilon e aqui é um zero. Então, a matriz simétrica 3x3, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, né? N mais 1 sobre 2. Se ela fosse antissimétrica, a diagonal seria toda zero. Perderia 3 elementos, sobre 3 elementos, seria N menos 1 sobre 2. Então, a matriz simétrica. Muito bem. Então, essa matriz aqui, ela é uma matriz de SO3, é uma matriz 3x3, um espaço tridimensional. Então, ela é uma representação de SO3. Eu estou representando, eu sei como ela vai se transformar. Se eu fizer uma rotação dos eixos coordenados, nós sabemos como uma matriz se transforma. Se eu fizer uma transformação de isometria em cima de uma matriz, a matriz transformada vai ser essa. Se aqui fosse a métrica, G' seria igual a G. Eu estou falando de uma isometria. Estou falando como que uma matriz, quando eu faço uma transformação de isometria,
Como uma matriz qualquer, 3×3, reage a essa transformação? Nós vamos ver que ela se transforma assim, né? Fica claro que ela se transforma assim. Muito bem. Se ela se transforma assim, então ela é uma representação de E sobre 3. Muito bem. Mas será que ela é uma representação pura? Ela, por si só, descreve tudo? Ou existem representações mais baixas escondidas aí dentro? Será que dentro de uma matriz simétrica existe uma coisa chamada traço? Eu posso tirar o traço. Será que o traço ele não está dando informação espúria para essa matriz? Ou será que eu não posso, será que eu não posso reduzir ainda mais essa matriz? Então, a gente vai ter que aprender digamos assim, uma técnicazinha simples de dizer o que é uma representação irredutível. Uma representação irredutível é uma representação que não contém nenhuma subrepresentação dentro dela. Ela é genuinamente uma representação por si só. Vamos entender esse conceito. Isso é importante, porque a gente, se a gente estiver trabalhando num sistema e descrevendo esse sistema por uma transformação, por uma matriz, ou por um campo que não é uma representação irredutível, eu posso estar colocando informação espúria nesse campo. Eu tenho que evitar isso. Então, por isso que é importante, depois de um certo nível, a gente aprender essas técnicas para a gente apurar um pouquinho mais a nossa visão de como atribuir um campo a um certo sistema que eu estou estudando. Tá? Então, são 10:06, vamos dar um intervalo, como a gente faz sempre, de 15 minutos. Né? Então, a gente retoma às 6h05, tá bom? Certo? Então, intervalo. Volta.